parnasianismo no Brasil foi um movimento literário de cunho poético e contemporâneo do realismo-naturalismo ocorrido em solo brasileiro, mas que teve origem na França no século XIX. Contexto histórico. O início do parnasianismo no Brasil deu-se com o enfraquecimento do romantismo. Considera-se que o movimento tenha começado a partir da obra Fanfarras, de Teófilo Dias, em 1882. No entanto, em 1878 já havia indícios do novo estilo nas publicações Canções Românticas, de Alberto de Oliveira, e Cantos Tropicais, de Teófilo Dias. Posteriormente, vieram os escritores Raimundo Correia com a obra Sinfonias, em 1883, novamente Alberto de Oliveira com Meridionais, em 1884, Olavo Bilac na obra Relicário, em 1888, e Francisca Júlia da Silva, em Mármores, no ano de 1895. O movimento do parnasianismo no Brasil seguiu os moldes franceses sobre influência europeia, mas não pode ser considerado uma reprodução, pois apresentava características próprias. Obedecendo ao lema Arte pela Arte, o parnasianismo no Brasil tinha a estética de rimas características do movimento, mas não se preocupava tanto com a objetividade e descrições realistas. Características do parnasianismo: arte pela arte, objetivismo e universalismo, cientificismo e positivismo, temas baseados na realidade, como objetos e paisagem, fatos históricos, mitologia grega e cultura clássica, busca da perfeição, sacralidade e culto à forma, preocupação com a estética, metrificação, versificação, utilização de rimas ricas em palavras raras, preferências por estruturas fixas, soneto, e descrição visual bem detalhada. Alberto de Oliveira foi um poeta do parnasianismo e professor brasileiro, considerado o mais perfeito dos parnasianos. Foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Antônio Mariano Alberto de Oliveira, conhecido como Alberto de Oliveira, nasceu em Palmitão, no Saquarema, no Rio de Janeiro, no dia 28 de abril de 1857. Filho de José Mariano de Oliveira, que era mestre de obras, e de Ana de Oliveira, que estudou do primário em escola pública, cursou Humanidades em Niterói e formou-se em farmácia em 1883. Estudou medicina até o terceiro ano, onde foi colega de Olavo Bilac. Estreou na literatura ainda estudante, com a obra Canções Românticas, mas ainda distante dos valores parnasianos. A partir de 1884, integra-se na escola, sendo considerado o mestre do parnasianismo. Dentro das novas diretrizes, publica a obra intitulada Meridionais. A poesia parnasiana utiliza de uma linguagem objetiva que busca a contenção dos sentimentos e a perfeição formal. Seus temas são universais: a natureza, o tempo, o amor, objetos de arte e principalmente a própria poesia. Em 1889, casou-se em Petrópolis com a viúva Maria da Glória Rebelo Moreira, com quem ele teve um filho. Em 1892, foi nomeado oficial de gabinete do primeiro presidente do estado do Rio de Janeiro. Entre 1893 e 1898, ele exerceu o cargo de diretor-geral da Instrução Pública do Rio de Janeiro. Foi também professor de português e de literatura brasileira no Colégio Pio Americano e na Escola Normal. Foi um dos sócios fundadores da Academia Brasileira de Letras em 1897. Em 1824, já em pleno modernismo e sob o impacto da Semana da Arte Moderna, o parnasiano Alberto de Oliveira é eleito o Príncipe dos Poetas.
Embora tenha vivido 80 anos de profundas transformações políticas, econômicas, sociais, além de literárias, Alberto de Oliveira sempre foi fiel ao parnasianismo, sendo considerado mestre dessa estética e o mais perfeito dos parnasianos. Alberto de Oliveira faleceu em Niterói, Rio de Janeiro, no dia 19 de janeiro de 1937. Principais obras de Alberto de Oliveira. Alberto de Oliveira começa a seguir as características da poesia parnasiana a partir de sua segunda obra, Meridionais. O livro é considerado o mais perfeito de todas as obras parnasianas. Em seus poemas, deve-se destacar a perfeição formal, a métrica rígida e a linguagem extremamente trabalhada, que às vezes chega ao rebuscamento. Seus poemas mais conhecidos são Vaso Grego, Vaso Chinês e A Estátua. Agora eu vou recitar uma parte do poema Vaso Chinês para vocês. Vaso Chinês. Estranho mimo aquele vaso, vi-o, casualmente uma vez de um perfumado. Contador sobre o mármorelusídio, em um leque e o começo de um bordado. Fino artista chinês enamorado, naquele pusera o coração doentio em rubras flores de um sutil lavrado. Na tinta ardente de um calor sombrio, mas talvez por contraste a desventura. Quem o sabe? De um velho mandarim também lá estava a singular figura. Que arte em pintá-la, a gente acaso vendo-a, sentia um não sei que, com aquele chin de olhos cortados a feição de amêndoa. Não devemos nunca nos esquecer do contexto, de que o poema é parnasiano, e seu único e verdadeiro compromisso é o artístico. Embora o poema traga no título Vaso Chinês, o poeta valoriza mesmo é quem o fez. Entre os 14 versos que compõem o soneto, 9 são para falar do Criador e não do vaso. O leitor então fica com a sensação de estar diante de uma obra que tem seu encanto na dubiedade poema/vaso, poeta/chinês, e seu maior admirador é o próprio poeta envaidecido da sua capacidade. Que arte em pintá-la! O eu poético fica mesmo sem palavras. A triade parnasiana foi formada por Olavo Bilac, Raimundo Corrêa e Alberto de Oliveira. Este poeta foi o que melhor se adequou aos princípios parnasianos e, ao mesmo tempo, uma espécie de líder ao movimento. Sua poesia é fria e intelectualizada, com um gosto acentuado pelo preciosismo formal e linguístico. Defendia a arte pela arte, em vez de se interessar pela realidade brasileira. Ele preferia buscar inspiração nos modelos clássicos dos poetas barrocos, arcadês portugueses. Sua poesia descritiva exalta a natureza e a saúde, e até objetos como nos sonetos Vaso Grego, Vaso Chinês e A Estátua. De forma resumida, ele valoriza a forma e presença de expressivo objetivismo, o uso de linguagem correta, sem estrangeirismo e com a presença de muitas palavras raras. Escreveu sonetos que até hoje são considerados de excelente qualidade e beleza, e valorizou em suas poesias a natureza e os ambientes externos.